Web TV Marte, de Tietê para o mundo. É papo reto! Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Olha, a gente chegando aqui mais uma terça-feira. Terçou e não sai daí não, porque hoje o nosso programa ele promete. Estamos começando, roda a nossa introdução aí, vai! Muito bem, cá estamos chegando mais uma semana. E aí, meus amiguinhos internautas, como vocês estão aí do outro ladinho da tela? Todo mundo muito bem? Eita, gente, hoje o programa vem daquele jeito que vocês gostam, recheado com muito assunto, claro. Nós vamos falar da Copa do Mundo até a invasão chinesa aqui no Brasil, hein? Então, minha gente, eu falo, aqui nós não queremos assim falar somente sobre política, esquerda e direita. Aqui nós queremos colocar vocês aí do outro ladinho da tela para pensar um pouquinho mais sobre todo esse Paranauê que vem acontecendo aqui no Brasil aqui ultimamente. Tudo isso hoje nesse programinha que está começando. Por isso, estrala o chicote, porque o tema da semana é ordem e progresso, censura ou liberdade? Então vamos começar animado, vamos começar agora falando de Copa do Mundo, já entrando nesse clima que começa amanhã, né? Já tem a primeira partida já oficial aí na Copa. Então o Brasil estreia sábado contra Marrocos e essa semana a gente já pode ver aí que o povo brasileiro já está entrando no clima, até mesmo, gente, eu falo para vocês, Copa do Mundo, seleção brasileira, sempre mexe com as pessoas. Lembre que a seleção brasileira já parou uma guerra em um país chamado Haiti, e agora ela, a verde e amarela, a nossa canarinha, já tomou o coração até mesmo de um esquerdista que sempre falou que isso era coisa de bolsominion. Olha essa foto aí do presidente Lula já com a camisa da seleção brasileira. E meu povo, eu falo para vocês, e ó, que nem eu falo, né? Torcida brasileira é um povo assim fora da curva. Olha o que esse torcedor falou. Eu não sei se foi uma premonição ou apenas um palpite. Roda aí. Brasil campeão e Flávio Bolsonaro eleito. Flávio Bolsonaro eleito. Eita, Laia, é ao vivo, hein? Calma, meu povo da esquerda, calma. Vocês que acham que a camisa da seleção brasileira é somente para bolsominions, que nem vocês falam, não sei porquê, até porque a seleção brasileira pertence ao povo brasileiro e não um partido nem uma ideologia política, né? Mas olha o que o seu líder aí, o presidente Luiz Inácio, falou a respeito de usar verde e amarelo. Roda aí. Cavalieri, que está aqui vestido de verde e amarelo. Você precisa colocar o verde e amarelo e colocar não o bolsonarista. Essa é uma coisa que a esquerda vai ter que aprender a fazer. A gente vai ter que, nessa Copa do Mundo, andar de verde e amarelo para não deixar que as cores do Brasil seja tomada por nenhum fascista. Meu povo, depois eles vêm com um papinho aí de união, né? Reconstrução, que todo mundo é brasileiro, todo mundo tem que andar de mão dada. Eles mesmo, o líder máximo aí da esquerda mesmo, ele mesmo está fazendo a divisão aí do povo brasileiro, de quem usa o verde e amarelo, o símbolo maior da nossa pátria aí, quem é quem, tem que ser carimbado. Que união é essa que vocês tanto pregam, meu povo? Não dá para entender isso, viu? Mas não dá mesmo. E saindo aqui do Brasil, aqui,
Vamos agora falar da eleição da Colômbia 2026, que está pegando fogo. Depois daquele início, né, aquele primeiro turno turbulento, aonde teve candidatos, pré-candidatos que foram mandados de arrasto para cima, né, e até hoje ninguém sabe quem foi o mandante também lá, e quem causou isso, foi um lobo solitário, teve um mandante ou não. O incrível que pareça, como aconteceu aqui no Brasil, mas aqui, graças a Deus, o candidato não foi de arrasto para cima, ele sobreviveu e assim ganhou as eleições, você lembra, em 2018? Porém lá, os candidatos não tiveram a mesma sorte e foram de arrasto para cima. Bom, terminado o primeiro turno, como nós sabemos, o candidato da direita lá terminou na frente do de esquerda, que ficou em segundo lugar. E ele, desde o início, usou a camisa da seleção da Colômbia como marca dele. Só não marca de campanha, mas como que a gente sabe, todo patriota que ali preza pelo seu país, ele tem ali essa ligação forte com esses símbolos da sua nação. Não tem? Olha o que a justiça colombiana aprontou agora. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Na Colômbia, uma juíza proibiu o candidato da direita à presidência, Abelardo El Tigre, de utilizar a camisa da seleção de futebol do país. A decisão ocorreu após reclamações da esquerda em plena campanha para o segundo turno. Ivan Cepeda, o candidato de Gustavo Petro, acusou o conservador de roubar e se apropriar da camisa como símbolo político. Você vê aí, primeiro, eles deveriam ficar muito mais preocupados com esse vidro, né? Isso é muito mais preocupante, porque que adianta um símbolo nacional se a vida não consegue ser guardada nas devidas proporções de uma eleição, né? Isso é muito mais chocante, mas... Aqui, teria a justiça colombiana, a justiça eleitoral colombiana, copiado os padrões brasileiros de como conduzir uma eleição presidencial? Porque está meio parecido, né, gente, com aquilo que já aconteceu aqui no nosso país aqui em 2022. Vocês recordam disso? Que coisa não, rapaz, está bem parecido, hein? Será que os métodos são assim, a cartilha ela é internacional, tem que ser seguida em todos os países onde a esquerda ela pensa que predomina, pensa que é a última bolacha, pensa que é o último copinho de água do deserto? Meu povo, eu falo, ó, estrala o chicote aí e embora para a próxima matéria do dia. Saindo da justiça eleitoral colombiana, vamos vir agora aqui para a justiça aqui brasileira, né? Ô, meu povo, eu falo, olha, eu não acredito, tem hora, nas notícias que eu vejo, com todo esse bololô que está acontecendo no nosso país. Olha só o STF aumentando, eu não diria nem que ele está dobrando, ele está triplicando, quadruplicando a aposta, né, sobre os Estados Unidos, contra os Estados Unidos, governo norte-americano e as empresas norte-americanas. Roda aí a matéria aí do Dr. André Marcília. O STF vai entrar em guerra contra a liberdade de expressão nessa semana. Na quarta-feira, o STF vai retomar o julgamento dos recursos das plataformas digitais Google e Meta contra a decisão de 2025 do STF que regulou a internet. Isso vai tornar essa semana uma das mais turbulentas do STF, com certeza. Eu vou te mostrar agora como é que essa ação se desenrolou, o que vai ser discutido e qual o risco que a gente tem
para a liberdade de expressão a partir deste ano, sobretudo deste ano eleitoral. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem um like nesse vídeo. Olha, só para a gente fazer um retrospecto e você está antenado com o que está acontecendo, em junho do ano passado, o STF considerou inconstitucional parte do artigo 19, que condicionava a responsabilidade das plataformas a uma espécie de ausência de providências a respeito de remoção de conteúdo. Então eles tinham antes a necessidade de ser notificados, retirar um conteúdo que era considerado ilícito por decisão judicial, e se não retirassem, aí sim eles eram os responsáveis. Isso foi mudado e eles criaram o chamado dever de cuidado para as plataformas, e quem criou isso foi o STF, não o Congresso. Portanto, o STF, claro, passou por cima do Congresso. Esse dever de cuidado impõe que as plataformas retirem sem notificação nenhuma. Se o conteúdo é antidemocrático, e vai saber o que é antidemocrático. Se o conteúdo é discriminatório, vai saber o que é discriminatório, é obrigação da plataforma retirar. As plataformas entraram com um recurso dizendo: não dá para eu fazer isso, é um absurdo, e isso é que vai ser julgado agora na quarta-feira. Esse julgamento pode se estender, e até se estender, tem 2 decretos que o Lula assinou há algumas semanas, dizendo que quem resolve o que é certo ou o que é errado, quem decide o que é bom ou o que é ruim para a liberdade de expressão nas redes, nas plataformas, nas redes sociais, é o próprio governo. Ele criou essa obrigação num órgão ligado ao Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça e esse órgão é quem decidem o que é bom e o que é ruim para a liberdade, o que é bom e o que é ruim para as redes sociais. Ponto, meus caros, é que o STF precisa correr. Ele não vai correr, ele não quer correr. E o Congresso precisa correr também para derrubar esse decreto e para derrubar essa decisão do STF, sobretudo nesse ano eleitoral. Se o STF mantiver, se não recuar e mantiver esse tal dever de cuidado que faz com que a plataforma tenha de derrubar tudo aquilo que é antidemocrático, sem que o que é antidemocrático esteja definido em lugar nenhum, então, se isso estiver na mão da plataforma, ela, por receio de tomar multa, vai tirar tudo do ar, vai tirar tudo que é polêmico, tudo que pode ser considerado crítico ao poder e, portanto, considerado antidemocrático. E, em paralelo, o Lula, com o seu Ministério da Justiça, é quem vai decidir o que é certo e o que é errado. Portanto, nós, se não houver recuo do STF, se o Congresso não conseguir derrubar esses decretos, nós teremos este ano uma das eleições mais censórias dos últimos tempos. Só recordando aqui, vocês estão lembrados que devido a essas atitudes, assim, nada republicana do STF e do governo federal de querer, assim, eles falam que é uma regulamentação. Eu já vejo que é uma sanha por censura nas redes sociais, de querer calar o povo, para que o povo não tenha mais esse contato aqui que nós temos aqui, ó, que nem eu, um microfone e um celular, vim aqui nas redes sociais e comentar, né, a respeito dessas atitudes deles que antes eles passavam somente por a mídia GP aqui do Brasil, né? Elas que informavam vocês, elas recebiam e passavam o recado, né? Hoje nós temos aqui essa linha direta aqui, esse convívio, vamos colocar assim, essa praça de debate e trocas de ideias, né? E isso eles estão querendo acabar, porque o que vai ser antidemocrático, o que vai ser censurado nas redes? Será que eu ainda vou continuar a poder falando, vou continuar aqui falando aqui, só não eu, como inúmeros, centenas de comentaristas. Eu falo que eu não sou nem comentarista, né? Eu sou palpiteiro da República dos assuntos que está acontecendo aqui no nosso país. Será que isso vai ser possível? Será que isso vai ser permitido continuar? Meu povo, é duro saber, né? E como diz aquele velho ditado, o que é um peido para quem já está todo... É isso aí mesmo.
Agora, olha só, para ajudar um pouquinho mais a nossa economia, para que tudo se estabeleça novamente aqui, olha essa bomba que acabou de cair agora, essa notícia sobre a rejeição da União Europeia. O Brasil não vai mais comercializar as suas carnes de insumo animal com a União Europeia. Roda a matéria aí. A União Europeia oficializou o veto à compra de proteína brasileira, o que inclui a carne bovina a partir de 3 de setembro. A lista de produtos proibidos para os 27 países da União Europeia abrange, além da carne bovina, quase tudo o que vem da nossa pecuária, como aves, pescado, ovos, leite, mel e outros itens de origem animal. Segundo o Bloco Europeu, o Brasil não conseguiu comprovar a restrição de uso dos chamados antimicrobianos, que são medicamentos, entre eles antibióticos para tratar infecções e parasitas, mas que também podem ser utilizados para estimular o crescimento, algo que a Europa quer combater. Em entrevista ao SBT News, o especialista em agronegócio Miguel Daúde afirmou que o Brasil já cumpre as exigências, mas que o Ministério da Agricultura ainda não conseguiu vencer a etapa da burocracia dos documentos. O Brasil exporta para mais de 170 países seus produtos. Os produtores estão cumprindo, mas se o Ministério não é capaz de equacionar os dados, transformar esses dados nos documentos necessários para a União Europeia, é outra coisa. Aí é uma questão burocrática que aí volto a insistir, que não pode acontecer. Se a proibição aos produtos de origem animal nacionais não for revertida, o país sofrerá um baque nas exportações. A União Europeia representa um dos maiores mercados de proteínas brasileiras. Só em relação às vendas de carne e frango, o Brasil perderia mais de US$ 1,5 bilhão a cada ano. Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes disse que a carne bovina brasileira atende aos requisitos sanitários e regulatórios dos principais mercados internacionais, com rígidos controles oficiais, sistemas de rastreabilidade e protocolos reconhecidos globalmente. A Associação da Proteína Animal afirmou que o governo mantém contato periódico com a Comissão da União Europeia e que a medida do bloco tem como alvo a capacidade de fiscalização do Ministério da Agricultura. Eles querem que o Ministério da Agricultura dê a garantia que ele está fiscalizando lá nas granjas e nas plantas de ração de que não são utilizados antimicrobianos banidos na União Europeia. Nós procuramos o Ministério da Agricultura e ainda não tivemos retorno. Ó, minha gente, olhando esses dois últimos casos agora, que é o julgamento das Big Techs, qual vai ser retomado agora quarta-feira, amanhã. Essa agora do mercado da União Europeia não comprar, não exportar mais as carnes, os insumos de produtos animais aqui do Brasil, qual a gente viu aí que vai dar assim um golpe gigante na nossa economia. Será mesmo que quando nós falamos sobre assim soberania, seria mesmo somente o governo norte-americano que estaria colocando a nossa soberania em risco? Ou esse desgoverno atual que está aí brigando com todo mundo? Quer dizer, com todo mundo não, né? A gente sabe que ele tem os amigos, os amiguinhos qual ele passa pano. Será mesmo que é isso que está colocando nossa soberania em risco? Minha gente, e outra, será que os nossos produtores, os nossos apecuaristas, será que a nossa turminha do agro vai aguentar essa pancada? Como vai ficar? Difícil, né? É difícil a economia.
Isso daí sim tem a ver com a nossa soberania. E não aquela parte de classificar as facções, né, como a gente sabe, como grupos narcos terroristas, porque esses estão invadindo outros países e cometendo o seu crime. Coisas que agora o pessoal lá de fora vai ter que resolver aqui no nosso país, no Brasil, porque o governo federal não está dando conta. Essa é a verdade. É só por isso. Não está dando conta pelo lado, que nem eu falei, ele passa pano para outros. Será mesmo que a nossa soberania não corre risco com essa invasão da China aqui no Brasil também? Por que isso não é colocado como um ataque à soberania? Hoje, eu peguei assim um vídeo, fiz ali um compilado ali, para a gente poder entender um pouquinho mais dessa invasão chinesa aqui no Brasil, aqui em pontos estratégicos, que sim, é invasão, eles estão invadindo, estão dominando e está colocando o Brasil, esta menina GP, que não pode ver um dinheirinho de joelhos aos seus pés. Confira aí esse vídeo aí. Imagine um terminal portuário tão estratégico que pode mudar o rumo de duas superpotências globais. Agora, imagine esse terminal sendo construído não em Xangai, nem em Nova York, mas em pleno litoral paulista, no maior porto da América Latina. Estamos falando de um investimento de 285 milhões de dólares, liderado por uma das maiores estatais chinesas do agronegócio, a COFECO, que decidiu fincar os pés e os guindastes no coração logístico do Brasil, o Porto de Santos. Mas isso não é só sobre concreto, navios e exportação. É sobre o futuro das relações comerciais entre Brasil, China e Estados Unidos. É sobre como uma construção desse terminal pode acelerar a dependência brasileira da exportação de grãos e carnes e, ao mesmo tempo, intensificar a crise dos agricultores norte-americanos. O Porto de Santos não é apenas o maior porto da América Latina. É um gigante que sustenta o coração da economia brasileira. Localizado no litoral do estado de São Paulo, ele conecta a produção agrícola do interior aos mercados mais distantes do planeta. Em 2024, o porto bateu recordes ao movimentar cerca de 180 milhões de toneladas de carga, sendo que mais da metade desse volume veio diretamente do campo, com destaque para milho, açúcar e a nossa campeã absoluta, a soja. Em 2023, o Brasil exportou 101,845 milhões de toneladas de soja em grãos. E não foi uma parte pequena que passou por aqui. O Porto de Santos sozinho respondeu por cerca de 40% das exportações para a China. Com investimento de 285 milhões de dólares, o novo terminal da COFECO será dedicado quase exclusivamente ao escoamento de grãos. Essa estrutura permitirá à estatal triplicar sua capacidade de embarque no Brasil, de 4,5 milhões para até 14 milhões de toneladas por ano. Tudo isso com o objetivo claro de abastecer a China. Cada metro quadrado construído serve a um propósito claro: garantir à China uma rota segura, direta e independente de pressões comerciais externas, especialmente dos Estados Unidos. No fim das contas, o que está sendo levantado às margens do Atlântico é mais do que um terminal portuário. É uma peça-chave na engrenagem global do comércio de alimentos, onde o Brasil exporta solo e safra, e a China garante seu abastecimento por décadas. O terminal da COFECO em Santos é muito mais do que um investimento de 285 milhões de dólares em infraestrutura. Ele é, na verdade, um ponto de inflexão no tabuleiro geopolítico do comércio internacional, com reflexos diretos sobre 3 gigantes globais: Brasil, China e Estados Unidos. E há um detalhe importante: o terminal é operado por uma estatal chinesa, o que significa que a própria China controla, em parte, sua rota de suprimento no Brasil. É como se o país estivesse instalado uma embaixada logística em território brasileiro, uma estratégia comum na chamada Nova Rota da Seda. Enquanto isso, a China avança em outros projetos de integração logística no continente sul-americano, como a ferrovia bioceânica,
que ligará o centro-oeste brasileiro ao megaporto do Peru, cortando quase 10 dias de navegação até a Ásia. Tudo isso faz parte de uma visão clara: controlar rotas, reduzir riscos e garantir o suprimento alimentar da maior população do mundo. O Brasil, por sua vez, caminha numa linha tênue. Se por um lado ganha protagonismo e receita com exportações agrícolas, por outro, aprofunda sua dependência na venda de commodities e vê sua indústria ser sufocada por produtos manufaturados chineses. É o paradoxo da balança comercial. Exportamos toneladas de grãos, mas importamos os equipamentos que antes fabricávamos. Mas isso vem com um preço. Enquanto bilhões de dólares entram pelo canal do comércio de commodities, o Brasil se vê diante de um dilema: crescimento exportador com baixa agregação de valor e um processo de desindustrialização silencioso que ameaça a base produtiva nacional. Seremos celeiro ou cérebro? Fornecedor ou inovador? O futuro do país talvez dependa de como equilibramos essa balança. Atrair investimentos estruturais sem abrir mão da soberania produtiva. Porque o desenvolvimento verdadeiro não se limita à exportação de grãos. Ele exige também tecnologia, educação e indústria que permaneçam em solo brasileiro. Afinal, um porto pode escoar riquezas ou drená-las. O que define isso não é o concreto, mas o rumo que uma nação decide seguir. E aí, meu povo brasileiro, será mesmo que são essas atitudes dos Estados Unidos, das Big Techs, que está colocando a nossa soberania em risco? Não seriam essas atitudes como da China de chegar e ir dominando todo o mercado, a região portuária, o porto mais importante da América Latina, que é o Porto de Santos, essa ferrovia cortando o país, indo até o Peru? Será mesmo que a China também não é um ataque à nossa soberania? Não é, né? Ela é amiguinha do presidente. Ela é como igual ele, né? Não podemos falar que ele é isso. Para e pensa aí do outro lado da tela aí, meu povo. Que nem eu falo para vocês, se tudo der certo, sexta-feira eu estarei aqui, ó, juntinho com vocês. Eu daqui, vocês aí do outro ladinho da tela. Um forte abraço a todos e tchau. Edson TV Marte é papo reto. Assiste lá.